Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Um excelente dia para você. Vamos começar com o pé direito? Vamos começar estudando a Torá? Vamos então para Hilchot de Earth, capítulo 5, Halachá, de número 7. Vamos ler o segundo parágrafo desta Halachá. Lembrando que essa Halachá estava falando sobre um sábio na Torá, uma pessoa que tem um determinado conhecimento e a maneira como ele deveria falar e se portar para com os outros. O segundo parágrafo diz o seguinte: deve cumprimentar todos os homens para que eles se agradem dele. Deve julgar a todos de uma ótica positiva, falar favoravelmente ao próximo, sem dizer nada que seja vergonhoso a ele, amar a paz e persegui-la. Meu comentário: esse é um parágrafo bastante curto, mas recheado de informações preciosíssimas e muito relevantes. A primeira coisa que percebemos é a instrução de cumprimentar todos os homens. Pode parecer bobagem, mas recentemente houve um estudo feito em São Paulo com pessoas que trabalhavam com a limpeza urbana, perguntando o que era o aspecto mais difícil da vida dessas pessoas. E uma das coisas que eles mencionaram foi justamente o fato das pessoas não os cumprimentarem. Quantas vezes passamos por pessoas no nosso dia a dia e estamos tão envoltos com o nosso próprio ego, com as nossas próprias coisas, com as nossas próprias prioridades, que nos esquecemos de sequer dar um sorriso, sequer dar um bom dia para o próximo, para pessoas por quem passamos. Quem dirá para outras pessoas que não estão tão próximas? Se nós fizermos um esforço de cumprimentarmos tão somente com um sorriso e palavras amáveis as pessoas por quem passamos, perceberemos de forma assombrosa quanto amor acaba sendo retribuído e quanto isso nos ajuda a enxergarmos mais o eterno em todos os aspectos da nossa vida. Um outro elemento que ele traz é a questão de julgar o próximo a partir de uma ótica positiva. Quando você vê uma situação que envolve o próximo fez alguma coisa, você pensa logo o pior? Ou você sempre procura pensar o melhor? É importante ver sempre as pessoas de uma ótica positiva. Nós sempre gostamos que as pessoas nos interpretem da melhor maneira. Ficamos até chateados quando alguém nos leva a mau termo e dizemos: poxa, por que é que o fulano achou que eu era capaz de fazer isso? Ou por que é que ele interpretou dessa forma tão negativa e não de uma maneira positiva? Afinal, eu não tive essa intenção. Mas nós fazemos isso com os outros. Nós olhamos para os outros e julgamos os outros de uma maneira muito mais severa do que nós gostaríamos de ser julgados. E a Halachá nos diz que nós devemos julgar sempre o outro favoravelmente. Isso não significa ser injusto ou ser bobo e deixar que o outro te faça de capacho, como já falamos. Não, há situações onde claramente é importante se proteger. Porém, é fundamental sempre fazer a melhor leitura do outro. Se você sempre pensa o pior das pessoas, você acabará atraindo para você, pois você acabará extraindo das pessoas o que elas realmente têm de pior. Se você procurar ver o que há de melhor nas pessoas, procurar ver as pessoas de uma ótica positiva, aí o contrário também será verdadeiro. Você também será capaz de extrair delas o que elas têm de melhor, mesmo que elas tenham muitas falhas. Ele fala também sobre a questão de não dizer nada vergonhoso. É fundamental entender que a Halachá proíbe envergonhar uma outra pessoa. Isso é algo abominável aos olhos do Eterno e proibido pela Torá. Se você tem esse hábito de envergonhar alguém, dizendo coisas constrangedoras, fazendo fofocas, fazendo intrigas, falando na frente do outro, que pecados ele tem, como é que ele é ou deixa de ser, você está
na realidade é se envergonhando diante do Eterno e envergonhando o teu Criador que te colocou no mundo para trazer o que há de bom, para trazer a luz dele e não para semear o mal, não para destruir. É por isso que Rambam, Maimônides, encerra falando do amor à paz e do perseguir a paz. Perseguir envolve esforço, envolve você realmente se esforçar em prol da paz. Volto a dizer, paz não significa ser feito de bobo, ser feito de capacho, mas sim fazer um esforço genuíno de conciliação, fazer um esforço genuíno de buscar viver harmoniosamente com o outro. E se há alguma questão, se há alguma diferença, e você precisa se defender do outro, defenda-se, mas procure resolver o problema. Existe uma diferença entre ter uma questão com o outro, ter um problema com o outro e ficar usando isso simplesmente para jogar confete em você e falar, olha como o outro é mau e eu sou bonzinho. Isso não é saudável. Se você tem um problema com o outro, vá lá e resolva esse problema para buscar uma convivência harmoniosa, para buscar uma convivência dentro dos padrões e dos preceitos da Torá. E certamente você será o primeiro a se beneficiar com uma vida muito mais tranquila, com uma vida muito mais feliz. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.